Bom dia, minha gente, um abraço a todos, iniciando essa semana, né, e o torcedor do Bahia chateado com mais um jogo que o Bahia não consegue vencer, o sétimo, né, dentro do Campeonato Brasileiro. Bahia que faz um segundo turno realmente muito ruim, daquela expectativa que se criou do primeiro turno de que o Bahia chegaria bem no final do Campeonato Brasileiro. A decepção está marcante a cada jogo que passa, principalmente em jogos na Fonte Nova, onde o torcedor se acostumou lá no primeiro turno, viu o Bahia fazendo grandes jogos, Bahia elogiado por todo o Brasil esportivo, né? A imprensa sulista que tem uma certa dificuldade em elogiar o futebol nordestino. Aliás, ano que vem vão ter que suportar 5 nordestinos no Campeonato Brasileiro da Série A, né? Porque Sport e Ceará subiram ontem para a Série A e aí teremos 5 dos 25 clubes, né? Um quarto dos clubes estarão na Série A do Campeonato Brasileiro, clubes do Nordeste. Mas o Bahia, mais uma vez, decepcionou o seu torcedor jogando na Fonte Nova, principalmente porque o Bahia enfrentou uma equipe que estava há 4 meses sem vencer, jogando fora de casa, que é o Atlético do Paraná. Lembrando que o Atlético do Paraná chegou a liderar o Campeonato Brasileiro no início da competição por 2 rodadas, mas depois disso só caindo de rendimento. Faz um segundo turno muito ruim o Atlético do Paraná, não à toa está aí brigando para não cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E o Bahia ontem mais uma vez entrou no sistema onde o Rogério não pôde contar com o Tassiano, jogador no aquecimento terminou machucando, e isso é claro que complicou um pouquinho, né, o sistema, porque você treina uma semana inteira com aquele time, com a postura de jogo, e de repente na hora de começar a partida você tem que fazer uma modificação de urgência. Então entrou o Cauli, que não vem bem, todo mundo sabe disso. Aquele Cauli, né, do ano passado, elogiado também por todo o Brasil esportivo. Aquele Cauli sumiu. Aquele Cauli tem lampejos dentro de uma partida de futebol, né? Durante 90 minutos ele faz uma jogada de Cauli e durante o resto do jogo ele some. E isso eu estou falando na parte individual. Na parte coletiva ainda tem um outro problema. Porque quando o Jean Lucas joga com o Cauli, eles desaprenderam. No início do Campeonato Brasileiro, eles conseguiam jogar juntos. Agora, como o Cauli não tem a movimentação que ele tinha no início do campeonato, ele fica fazendo uma parede, mais ou menos dizendo assim, para o Jean Lucas, porque ele joga mais ou menos na posição de Jean Lucas, um pouco mais na frente, e Jean Lucas, quando parte para o vertical, se confronta com o Cauli ali na frente, então eles não invertem o posicionamento. O Bahia perdeu muito isso. Antes, Cauli trocava de posicionamento com o Everaldo, com o Tassiano, com o Everton Ribeiro, o próprio Jean Lucas que mexia. Hoje em dia o Bahia está estático, não consegue fazer essa movimentação de mudança, né, de posicionamento dentro de campo, e o Bahia sofre muito com essa situação. Ontem entrou o Cauli no lugar do Tassiano e o Bahia foi aquele time previsível, é claro, com o Ademir na frente com o Lúcio, e ficou dependente das jogadas do Ademir pelo lado direito. O interessante, torcedor, é que eu estava comentando ao jogo pela Itapuã FM, no intervalo da partida, até antes do intervalo, eu disse, o Rogério tem que preparar logo 2 modificações, não tem como, ele tem que colocar Biel e tem que colocar Everaldo. Biel para que o Bahia possa ter jogadas pelo lado esquerdo, porque está muito previsível pelo lado direito, e aí o Atlético já está marcando ali o Ademir. Apesar do Ademir, né, ter conseguido várias jogadas ali de linha de fundo, está precisando jogar pelo lado esquerdo, porque aí dá amplitude maior, e quem chega pelo meio. E Everaldo, porque se o Ademir está fazendo jogada de linha de fundo e cruzando a bola para a área, tem que ter um jogador alto, centroavante, o cara que conhece essa posição para entrar. Não de engano. Foi para o vestiário e voltou com o mesmo time para o segundo tempo. E aí o técnico demorou um pouquinho para fazer a modificação, para tirar Cauli e botar Everaldo. Aí quando acabou o jogo, na entrevista coletiva, foi perguntado e ele disse, não, eu botei Everaldo porque, como a gente estava jogando muito com bolas alçadas na área, eu aí tive que botar Everaldo. E por que não botou logo no intervalo do jogo, para o jogador voltar na mesma quintura dos outros, né? Já que eles pararam ali 15, 16, 17 minutos e voltava juntos, aquecia junto com os outros dentro de campo, mas não, teve que esperar, como sempre, o momento que ele quisesse para tirar o Cauli, que estava mal no jogo, para botar Everaldo, e o Biel também, que terminou entrando no lugar de Gilberto. A modificação essa é até boa, né, aceitável, já que o Atlético do Paraná não conseguia mais atacar, fez o gol e recuou. Aliás, o gol que o
o Atlético faz, o Gilberto deixa o Coelho levar a bola na linha de fundo. É incrível como essas coisas acontecem. Homem a homem, 1 contra 1, não tem ninguém para tocar a bola, sabe que o cara vai fazer uma linha de fundo, né? Em vez de usar o corpo no atleta adversário, deixa o atleta passar, e aí o Coelho cruzou para trás. Com o Bahia nessa fase, tudo de ruim acontece, né? Aí o Nicão pega a bola, chuta, tem 4 jogadores do Bahia na frente, a bola passa pelos 4, pelo goleiro, e termina entrando, e aí foi um sufoco, né? E no sufoco é muito mais complicado, é bola alçada na área, o jogador querendo chutar de qualquer jeito. Então o Bahia realmente passa a ser um time, né, que parece que não treina. Essa é a realidade. O Bahia parece que é um time que não treina mais. O Bahia é aquele time hoje que toca essa bola para o Everton Ribeiro para buscar o lateral direito ou ponta direita para cruzar a bola na área, e não era assim. E o futebol não é assim, e o Bahia foi elogiado naquele futebol do primeiro turno por essas situações, né? Do futebol moderno, do futebol europeu, que se faz essas jogadas, vai na linha de fundo. Vejam quantas vezes o Bahia foi na linha de fundo, cruzou a bola para trás, principalmente com Arias, lembra aí, torcedor? Tocava a bola para trás, a bola voltava no Everton Ribeiro, que enfiava a bola por dentro para o Everaldo, para o próprio Arias, para o Tassiano, e aí saiu o gol. Sempre tocando uma bola para trás, no chão, na grama, rasteira, para quem vem de trás para fazer o gol. E o Bahia, no primeiro turno, fez muito isso, né? E ganhou várias partidas assim, jogando belo futebol, com inversão de posicionamentos, com muita movimentação e dinâmica dentro do jogo, e o Bahia perdeu totalmente essa característica. Então, assim, as críticas vêm no final do jogo. O Bahia conseguiu empatar com um gol de Biel, porque a defesa do Atlético do Paraná errou o chute, o chutão, o zagueiro errou o chutão, a bola cai nos pés de Everaldo, que chuta mal, né? A bola não ia em direção ao gol, Biel aparece, bota a perna e faz o gol, né, do mal menor, que foi o empate no jogo de ontem, porque o Corinthians já empatou com o Bahia em número de pontos, tem Cruzeiro também que está ali empatado. Então a situação do Bahia é muito difícil, porque o Corinthians tem jogado bem. O Bahia vai fazer esse jogo contra o Corinthians, depois do jogo contra o Cuiabá, jogando em São Paulo, e é muito difícil para o Bahia vencer o Corinthians lá em São Paulo. Muito difícil, muito sério com o torcedor, com esse futebol que o Bahia está jogando aí. Cada dia que passa, o torcedor está vendo o pré-Libertadores muito mais longe. Na entrevista coletiva, Rogério falou mais ou menos o básico, aquilo que ele tem falado sempre, né? Nessa entrevista coletiva de ontem, ele já diz que a culpa é dele, a responsabilidade é dele, que os jogadores estão tentando dentro de campo. Agora, é claro que tem a ver, né, com a confiança do atleta, com a autoestima que está lá embaixo dos jogadores. Mas você percebe também que o Rogério parece que ele não tem uma capacidade de tirar o Bahia dessa situação que o Bahia se encontra, né? Nos treinamentos do dia a dia. E a gente sempre na história do futebol, nós vimos os treinadores, aqueles mais capacitados, de tirar o time numa situação como essa. Como? Fazendo as modificações, tentando trocar. Mas Juba, não tem ninguém para entrar no lugar do Juba. Poxa, gente, você faz um sistema. Quantas vezes a gente vê Atlético Mineiro, São Paulo principalmente, colocando o zagueiro para jogar de lateral esquerdo? Não é de jogar de lateral esquerdo, você faz o sistema com 3 zagueiros, o zagueiro que fica centralizado, ele fica ali. O que fica pelo lado direito passa sem a bola a fazer um papel de lateral direito, e o esquerdo da mesma forma. Por que não tentar o Juba, que fez 20 gols e 18 assistências quando jogava no Sport nessa posição? Tenta fazer algo diferente, já que esses jogadores que vinham jogando e vinham bem, não estão bem. O segundo turno do Bahia é terrível na parte tática, na parte técnica, o individual dos jogadores. A gente sente isso, a falta de confiança. Até o Everton Ribeiro, que vinha mantendo a regularidade, não vem jogando bem, até porque ele não tem, né, essa inversão de posicionamento dos jogadores dentro de campo, essa dinâmica dos outros jogadores, para que ele possa render também. Então, mais um jogo muito ruim, decepcionante para o torcedor tricolor. E o pior de tudo, né? O Bahia, que teve um ano que não ganhou o Baiano, não ganhou o Nordeste, não chegou pela primeira vez à semifinal da Copa do Brasil, tinha a esperança do torcedor agora, né, dessa pré-Libertadores, vendo uma distância cada vez maior cada jogo que passa. Então, como o Rogério falou, né, tem o Cuiabá, vamos tentar ganhar o do Cuiabá. Tem que tentar, não tem outra alternativa, né? Agora que o torcedor está confiante, não está, pelo futebol que o Bahia vem jogando, pegando times que brigam contra o rebaixamento, e mesmo assim o Bahia dá ousadia ao adversário, enche o adversário de confiança dentro de campo, porque o Bahia não consegue render, e o Rogério que não consegue dar um padrão de jogo novamente a essa equipe tricolor. Portanto, minha gente, é isso aí que vimos do jogo de ontem.
partir para a próxima, né? Vamos lá, ótima semana a todo mundo, grande abraço.